Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? No dia de hoje, nesse devocional, o Senhor me levou aqui nessa palavra de 2 Crônicas, capítulo 29, sobre o reinado do rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um rei que ele foi obediente ao Senhor, ele seguiu o exemplo de Davi. A Bíblia fala assim, que ele seguiu o exemplo de Davi. E ali, quando ele estava fazendo as reformas no templo, ele estava conduzindo o povo de novo para adorar o Senhor, ele disse assim para os levitas, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 5. Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava de frente para o templo. E ali, Ezequias vai falando e convidando os levitas para ajudar nessa reforma, para ajudar nessa reconstrução, nessa purificação do templo do Senhor. E a gente sabe que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, o Espírito Santo nos convida a gente todo dia se purificar diante do Senhor e não deixar o fogo do Espírito Santo se apagar. Assim como fala lá em Levítico 6, que o fogo não se apagará diante do altar. Assim é a vontade de Deus para nós no Espírito, que o fogo do Espírito Santo não se apague dentro de nós, que a gente esteja atentos com lamparinas acesas, como aquelas virgens prudentes de lâmpadas acesas, esperando o Senhor Jesus e reservando o azeite extra, reservando ali, buscando no Senhor, não deixando a nossa lâmpada se apagar, a lâmpada do Espírito Santo dentro de nós. E ali ele continua no versículo 11. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. E o Senhor, ele fala na palavra dele que ele procura os adoradores que adorarão em espírito e em verdade. O templo hoje, ele não é mais ali as quatro paredes, por mais que a gente tenha sim que congregar, que estar em comunhão com os irmãos na igreja, no templo, mas o Senhor nos convida a ser adoradores por excelência, adoradores em espírito e em verdade. Não cumprir regras ali, não cumprir rituais de uma religião, mas cumprir a adoração verdadeira e sincera ao Senhor, que é a adoração que sai de dentro do nosso coração para o Senhor. Da gente poder falar assim, da gente ser livre para dizer para o Senhor assim, Jesus, eu te amo. Sabe, adorar lá do fundo da alma, do fundo do coração, verdadeiramente. Para você dizer assim, Deus me limpou de tudo que era impuro, de todo pecado, de todo lamaçal do pecado mesmo, e me colocou diante dele, puro, limpo, e agora eu posso dizer que amo o Senhor. Deus quer, Deus procura os adoradores que adorarão em espírito e em verdade. E esse dia, esse tempo já chegou em que o Senhor busca a nossa adoração verdadeira, a nossa adoração limpa e pura diante do Senhor. Amém? Lá no versículo 16 ele diz assim: Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. E começaram a purificação no primeiro dia do mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então, a gente percebe que não é essa parte de purificar não é de um dia para o outro, não é assim instantaneamente. A gente precisa passar por um processo de purificação com o Espírito Santo. E eu lembro dessa história
que quando eu me batizei, por exemplo, eu achava assim que quando eu mergulhasse ali naquelas águas e que eu me levantasse, eu já ia sair uma nova pessoa, uma nova criatura, porque Jesus faz novas todas as coisas. E amém. Mas a gente precisa entender que a gente precisa passar pelo processo com o Espírito Santo. Tem coisas dentro de nós, tem dores na nossa alma que são muito profundas, que o Senhor precisa ir passo a passo, camada por camada, e a gente precisa deixar o Senhor entrar ali, camada por camada, no nosso coração, para purificar, para limpar, para tirar toda a sujeira, tudo que é impuro. Às vezes uma forma de pensar que está errada, às vezes uma forma de tratar uma pessoa que está errada, e você já se acostumou tanto daquela maneira que quando o Senhor começa a mexer, começa a purificar, você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo como que está sendo isso aqui. Mas tudo é um processo com o Senhor. É um processo que vai durando vários dias. E quando a gente entra nesse processo, meu Deus, a gente quer logo que acaba, quer logo que passa rápido o tempo, porque é desconfortável, é ruim, dá trabalho, é trabalhoso. Mas é onde o Espírito Santo vai agir dentro da gente. Não é de um dia para o outro, não é num passe de mágica, mas é num processo junto com o Espírito Santo de Deus. Amém? Lá no versículo 34 diz assim: Não havia sacerdotes em número suficientes para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram a terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta de gordura e tudo mais. E ali logo mais na frente ele diz que a partir daí começou de novo o culto no templo do Senhor, pois eles purificaram novamente para estar diante do Senhor, e tudo isso aconteceu muito depressa. Então, por mais que a gente ache assim, nossa, tá demorando, Deus tá doendo, me tira logo dessa situação. Mas quando a gente vê que o Senhor, a gente passou pelo processo e purificou, parece assim, nossa, vem um refrigério, vem algo assim bom, que a gente pensa assim, nossa, que bom que passou, porque agora é muito melhor viver esse tempo de purificação, de você estar limpa diante do Senhor, de você poder respirar ali um ar leve junto com o Espírito Santo, purificada, e vem um refrigério do Espírito Santo na nossa vida, que a gente tem assim essa impressão e essa convicção também, e essa certeza de que, nossa, passou muito depressa. E é muito depressa quando a gente vai ver o Senhor. No processo a gente acha assim, ah não, tá demorando. Mas quando a gente vai ver depois, nossa, como foi rápido. Nossa, o refrigério chegou. É como lá a mulher nas dores de parto, né? Que demora, é um trabalho mesmo, trabalho de parto. Que demora de acontecer. Muitas vezes demora 24 horas, 26 horas, não sei quantas horas naquela luta ali, mas depois que passa esse período todo, que passa essa trabalheira toda ali do trabalho de parto, de tanto sofrimento, de tanta dor, chega o quê? Chega a vida da criança trazendo aquele refrigério, e a dor passa, a dor some, né? Tem um período de dor, tem um período de que a gente, meu Deus do céu, mas que a mulher passa, mas depois vem o refrigério, ali toda a dor passa e vem a criança, e é por meio disso que o Senhor trabalha na nossa vida. E depois disso, o rei Ezequias mandou chamar todo mundo para a comemoração da Páscoa, porque eles haviam se preparado, purificado os sacerdotes, chamaram os levitas também para servir no templo, chamaram eles para se purificarem diante do templo do Senhor, purificaram o templo do Senhor, as coisas do templo lá, tudo purificadas, e o rei Ezequias mandou as cartas para chamar o pessoal lá de Israel, todas as autoridades, e dizia assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios que foram infiéis ao Senhor. Lá no 8, ele diz assim: Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. E lá no 9, na parte final ali do 9, diz assim:
pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Então, quando a gente se arrepende e se volta para o Senhor, Ele já está ali disposto, esperando a gente, e Ele se volta para nós. E no versículo 10 diz assim: os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. No 11. Porém, algumas pessoas da tribo de Aser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor. Então aqui o Senhor estava convidando, através das cartas do rei, estava convidando ao povo a retornar para o Senhor, voltem para o Senhor, se arrependam, volte para o Senhor e Ele se voltará para você. Na palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, e orar e buscar o Senhor, se arrepender, o arrependimento, ali o Senhor vai se voltar para o povo, o Senhor vai ouvir o clamor. É uma promessa de Deus, que Deus tem para todo o povo e que tem para mim e para você. Quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente se livra das nossas impurezas, dos pecados, a gente confessa ao Senhor, se arrepende, a gente acha graça e favor diante de Deus. E esse convite do Senhor é para a gente todos os dias. Assim como ele fala lá na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, que a gente venha participar desse banquete, desse pão disponível para nós na palavra de Deus, para a gente se alimentar da palavra de Deus hoje. Um pão nosso de cada dia. A cada dia o Senhor tem a provisão para a nossa vida. A cada dia o Senhor tem um banquete preparado para mim e para a sua vida. E Ele quer que a gente participe da mesa dele, da mesa do Rei Jesus, da mesa da provisão do Pai, porque Ele cuida de mim e de você, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor todos os dias da nossa vida, amém? Então Ele nos chama ao arrependimento, nos chama para voltar, assim como fala lá em Oséias capítulo 6, voltem e permaneçam em conhecer o Senhor, voltem para o Senhor, porque Ele mesmo causou a ferida, Ele mesmo vai sarar todas as feridas. E assim Deus estava chamando o povo aqui através do rei Ezequias, através dessas cartas. Mas vai dizer que teve pessoas que riram e caçoaram deles. Teve pessoas que caçoaram desse convite de voltar ao templo do Senhor, de se purificar diante do Senhor. Mas também houveram aqueles que se arrependeram e voltaram para Jerusalém, voltaram para os pés do Senhor em arrependimento. E mais na frente lá vai dizer que, a partir dessas reformas que o rei Ezequias fez, a partir desse arrependimento do povo ali que voltou, os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. E ali o povo voltou a ter comunhão com o Senhor no templo. Ali o povo começou a achar de novo a graça e o favor de Deus. E lá mais na frente, o mais interessante que tem, ali no 2 Crônicas 31, no último verso ali do 21. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir todo o coração e a vontade de Deus. Então, quando a gente está alinhado na vontade de Deus, quando a gente se purifica dos nossos maus caminhos, quando a gente se arrepende, se converte dos nossos maus caminhos, a gente acha graça e favor de Deus na nossa vida. Tudo que a gente faz prospera, assim como está escrito lá no Salmo capítulo 1. Aquele que obedece ao Senhor, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que se preocupa com as leis do Senhor e medita nela de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo e tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera no tempo certo, na estação própria, dá o fruto certo. Então, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, tudo na nossa vida prospera. A gente pode ter a certeza e a convicção disso, que tudo que a gente plantar
a gente vai colher. Então, que a gente siga em plantar o bem, siga em fazer a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nada fica oculto aos olhos de Deus, nem o que a gente faz de bom, nem o que a gente faz de mal. Então, Deus é quem vai nos recompensar. Quando ele fala assim lá em Mateus 6,6, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Senhor, seu Deus, o Pai, porque ele, o Pai, que te vê em secreto, é Ele que vai te recompensar. A recompensa vem de Deus. Então a gente não precisa buscar aprovações de homens, a gente não precisa fazer as coisas querendo agradar as pessoas, mas agradar primeiramente o coração de Deus. Agradar ao Senhor e fazer o que agrada ao Pai, porque dele vem a recompensa. E Deus é justo. Deus é justo e misericordioso. Mas a justiça do Senhor, ela é certa. Deus não é bobo. A gente não adianta fazer as coisas querendo surpreender o Senhor, querendo assim, querendo impressionar o Senhor. A palavra é essa. A gente não adianta fazer as coisas achando assim que vai impressionar a Deus. A gente não impressiona o Senhor nos conhece. Ele conhece quem a gente é na nossa essência, na nossa identidade. Ele nos fez com suas próprias mãos. Então, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. E Ele é quem recompensa a nossa vida. Ele é quem recompensa os nossos passos. A gente pode fazer planos, mas quem conduz os nossos passos é o Senhor. A última palavra é dele. Então, confia no Senhor, volte para o Senhor, porque Ele espera por você. Se arrependa, entre em arrependimento. Tem coisa assim que a gente acha que nem precisa se arrepender, mas quando a gente para voltar ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo vai dando a direção e vai mostrando, olha filha, precisa arrepender disso, disso e disso. E coisa que você achava assim que era corriqueira, coisa que a gente peca assim que nem sente, mas que o Espírito Santo vai mostrando ali. E a gente precisa estar atento para ouvir esse sussurro suave do Espírito Santo. Tirar do nosso coração toda a impureza, nos purificar de tudo que não presta. E de coisa até que nem é pecado, mas de coisa que atrapalha você ouvir o Espírito Santo. Nos atrapalha ouvir o Senhor. A gente está num mundo assim de muitas vozes, muita coisa, muita. E a gente precisa renunciar, tirar ali tudo que tem impedido a gente de ouvir a voz do Senhor. E purificar os nossos ouvidos, purificar o nosso coração. Se for falta de perdão, que a gente perdoe. E o perdão, gente, é algo de Deus mesmo, é algo de Deus, que se a gente for parar para pensar, na nossa carnalidade, a gente não vai querer perdoar, a gente não vai conseguir perdoar. Mas é o Senhor que vai purificando o nosso coração e nos ensinando, junto com o Espírito Santo, porque é o Espírito do Senhor que nos ensina todas as coisas. Então, se tem dificuldade em qualquer área da vida, seja para perdoar, seja para fazer frutificar, dar fruto de bondade, de paciência, de amor, o Espírito Santo é quem vai nos ensinar, nos capacitar. O Espírito Santo que vai nos conduzir para a gente purificar o nosso coração diante do Senhor e para que a gente prospere em tudo que a gente precisa fazer para a glória de Deus. Amém? Espero que esse vídeo, essa mensagem, esse devocional de hoje tenha falado ao seu coração, assim como o Senhor tem falado comigo. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, próximo devocional, se assim o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.